Boa noite a todos e bem-vindos à gravação do programa Invenção do Contemporâneo. Bem-vindos aos presentes e aos internautas, né? Porque nós estamos colegados para quem estiver interessado, www.cpflcultura.com.br/ao vivo. Então, quando vocês não puderem vir, passem essa informação para os amigos ou então se conectam com a gente para fazer, inclusive, perguntas. Bem, hoje nós estamos dando continuidade ao módulo Fontes Alternativas de Produção de Energia com curadoria de Roberto Scheffer. Eficiência energética é o tema desta noite e será abordado por Gilberto Januzzi. Após a exposição do tema, estaremos abertos às perguntas. Então, fiquem pensando nas perguntas durante a palestra, né, para depois poderem focar as questões fundamentais. Pedimos, por favor, para desligarem os seus celulares e vamos aproveitar a presença do curador do módulo, Roberto Scheffer, que está conosco. Então, nós vamos chamá-lo aqui para poder apresentar o palestrante da noite. Então, vamos recebê-lo com um aplauso. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Roberto Scheffer e eu sou o curador dessa série de 4 palestras sobre fontes alternativas de geração de energia. Hoje teremos a palestra de número 3. A primeira palestra eu mesmo que fiz e a gente apresentou um pouco um histórico da energia e tentando um pouco contextualizar o papel das fontes alternativas nessa discussão maior do problema energético. Quer dizer, a gente discutiu a questão do papel dos combustíveis fósseis, como ao longo do tempo a economia dos países foi fortemente dependente de combustíveis fósseis e como hoje isso começa a mudar e como hoje a gente está numa transição para fontes alternativas de energia. A segunda palestra que a gente teve semana passada foi com o professor Maurício Tomasquim, onde ele discutiu o tema da hidroeletricidade. E hoje nós teremos a terceira palestra, que é o professor Gilberto Januzzi, que eu vou formalmente apresentá-lo mais à frente, e é discutindo a questão da eficiência energética. Quer dizer, não foi por acaso que a gente, nessa curadoria, pensou em introduzir a questão da eficiência energética, porque quando se fala em fontes alternativas de energia, a gente normalmente pensa em geração eólica, geração solar, hidroeletricidade, e eu achei importante marcar nessa série de 4 palestras o papel fundamental da eficiência energética, que é um pouco visto, talvez, ou vista como o primo pobre. Quer dizer, é interessante você falar em gerar mais energia, mas muitas vezes se associa a usar menos energia como uma coisa de país subdesenvolvido, como alguém que não quer se desenvolver. E a gente entende justamente o contrário. Quer dizer, que as fontes alternativas de energia serão tão mais importantes no futuro, quanto maior for o papel da eficiência energética, que justamente irá viabilizar o papel das fontes alternativas. O próximo programa que nós teremos na quarta-feira que vem, quer dizer, excepcionalmente não será na terça-feira, será na quarta-feira, dia 30 de setembro, será sobre bioenergia. E a gente entende, então, que um primeiro programa, uma primeira palestra, apresentando as energias de maneira geral, com uma segunda palestra falando da hidroeletricidade, uma terceira de eficiência energética que será apresentada hoje, e uma quarta sobre biocombustíveis, ou bioenergia, a gente entende que a gente cobrirá bastante bem o tema fontes alternativas. Bom, eu não vou me estender mais, eu gostaria agora de apresentar o Gilberto Januzzi. E Gilberto Januzzi realizou seus estudos de doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, tendo passado pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e outros centros internacionais. É professor adjunto em sistemas energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, aqui em Campinas, e diretor executivo da organização internacional International Energy Initiative, com sede aqui no Brasil, Índia e África do Sul. E Januzzi também é coordenador de diversos projetos na área de energia e ambiente no Brasil e no exterior. Então, eu gostaria de chamar o Gilberto Januzzi para a palestra. Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite. Primeiro eu gostaria então de iniciar aqui a minha conversa, né, com vocês,
agradecendo ao convite, né, recebido da CPFL e do meu colega, o professor Roberto Scheffer. E realmente é um privilégio para mim estar aqui com vocês e dividir um pouco das nossas reflexões sobre o tema, né, trazer algumas contribuições e também ouvir de vocês, né, perguntas e talvez outras ideias. Bom, o Roberto já falou, né, introduziu, né, de uma maneira muito interessante o meu tema, né? Vou falar sobre eficiência energética como sendo uma outra fonte, né, de energia que a gente tem por aqui, né, mas que muitas vezes não percebe ou não valoriza ou não sabe como aproveitar, né? Não é uma tarefa tão fácil, né? Eu diria assim, é muito mais sexy, né, falar sobre, como o Roberto já mencionou, falar sobre energia eólica, sobre energia solar, não é? Eficiência energética não inaugura obras, né, não gera grandes obras que vão dar nomes, né, para celebridades ou placas, né, para serem inauguradas. Mas a minha intenção aqui, ou a minha ambição, é mostrar para vocês um pouco que essa é uma das maneiras, né, que a gente tem de enfrentar o nosso futuro. Eficiência energética é algo real, é algo que gera emprego, né, é algo que necessita de investimentos também, como tudo, né, mas é algo que está aí para a gente poder, né, aproveitar, saber aproveitar. Bom, por que a gente não faz, né? Por que a gente não tem valorizado ou não fazemos, né, investimentos em eficiência energética na escala, né, que se percebe que existe esse potencial, né? Um pouco sobre isso que eu vou tentar desenvolver um pouco da minha fala. Eu queria primeiro só dar uma organizada assim, no conteúdo do que eu vou apresentar para vocês. Eu dividi em 3 pontos, né, essa minha fala. Na primeira parte eu vou falar sobre um pouco de um contexto aonde a gente está enxergando, né, ou valorizando as oportunidades de eficiência energética. No segundo momento eu queria, vamos dizer assim, precisar um pouco melhor o que é, né, do que a gente está falando, o que é essa tal de eficiência energética, e qual é o potencial, né? Que ideia, que tamanho que tem, né, esse tipo. Quando a gente fala de fontes, né, de energia, a gente sempre associa, se for falar em petróleo, né, qual é o tamanho dessa reserva, né? Eficiência energética também, né, a gente tenta fazer dessa mesma maneira, a gente tenta avaliar quanto que existe, né, e, muito importante também, 2 outras coisas muito importantes é saber quanto custa a gente explorar esse potencial, né, de eficiência energética e como fazer, né? Ao contrário vamos dizer, dessas fontes tradicionais, eficiência energética exige da gente muita criatividade, né, muita arquitetura econômica, né, de uma arquitetura de política pública, né, saber usar regulação, né, saber usar informação, né, interagir muito com o usuário também, né, o usuário da energia. Então, esse seria o meu segundo ponto. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês alguns exemplos, né, que talvez ajudem, né, a pontuar melhor esses argumentos que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho também alguns slides que vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui. Eles vão ter mais um sentido de ilustrar o que eu estou falando, né, do que exatamente vocês lerem, né, porque talvez muitos dos gráficos vão ser um pouco difíceis de ver. Mas a visualização é suficiente para vocês entenderem o ponto que eu estou chegando. Bom, então, em termos de contexto, né, o que nós temos, o que nós já sabemos ou temos boas pistas, né? A primeira, nós sabemos, né, que o nosso clima está mudando. O Brasil deve sofrer consequências também, né? Nós sabemos que, especialmente, o setor de eletricidade aqui no Brasil, né,
já estamos detectando mudanças, né, importantes no regime no nosso regime dos nossos rios, né, na quantidade de água, na frequência de chuvas e assim por diante. Então, esse é um contexto assim que é interessante porque também nos chama a atenção que nós temos que começar a construir a nossa infraestrutura, né, de consumo de energia de uma maneira mais inteligente, né, sabendo que a nossa energia vai ficar cada vez mais difícil e cada vez mais cara também. Então, esse é um dado importante. Eu queria também lembrar, eu acho que vocês sabem também, né, mas é importante lembrar que, embora o Brasil, né, comparativamente, tenha uma taxa de emissão, né, de CO2, né, de gás carbônico, muito baixa, né, a gente é mais ou menos a metade, né, a nossa emissão anual per capita é a metade do resto do mundo, né, e quase 5 vezes menor do que o dos países industrializados. Mas nós também, né, temos interesse, né, em contribuir para a estabilização de emissões, né. O nosso setor energético não é um setor, como eu estou mostrando para vocês com esses dados, particularmente importante em termos de emissão, mas os nossos planos, né, os planos oficiais já estão contabilizando um aumento grande, né, das nossas emissões. Se a gente comparar 2005 com 2030, nós vamos aumentar em mais de 80% as emissões, né, do nosso setor energético aqui no Brasil. Relativamente ainda é pouco, né, mas é um aumento apreciável, né, que nós queremos tentar modificar. Eu vou passar 3 slides onde eu queria mostrar para vocês, agora num contexto internacional, como que já estamos contando, né, com os esforços de eficiência energética para estabilizar as emissões, né, a nível internacional. Esse gráfico aí, ele é retirado de um estudo da Agência Internacional de Energia e basicamente ele está comparando 2 cenários até 2050. Né? Vocês não se espantem, porque energia a gente tem que olhar 50 anos na frente, senão nós não conseguimos fazer hoje os investimentos, né, e colocar os mecanismos que nós precisamos para poder ter um futuro diferente do que nós temos hoje. Então, a curva mais embaixo é um cenário que é chamado Blue Map, né, um mapa azul, e a curva lá em cima é o cenário referência, né? É um cenário que indica que se não fizermos nada, né, em 2050 aquela vai ser a taxa de emissão que nós vamos ter, que são 60 gigatoneladas de carbono por ano, e embaixo é o cenário mais conservador, né, onde a meta é chegar em 14 gigatoneladas de carbono naquele ano. Bom, se vocês prestarem atenção, nós temos ali quase que mais da metade, né, do potencial de reduzir as emissões de 2050, né, daquele patamar de 60 até o patamar de 14, devido a iniciativas, esforços e investimentos em eficiência energética. É um número grande. O potencial de redução é maior em eficiência energética do que nas próprias energias renováveis, né? Então, vocês comecem a ter aí uma ideia, né, do tamanho dessa quantidade, né, de eficiência energética que nós vamos ter, né, que procurar, de alguma maneira, viabilizar. O segundo slide, vamos lá. Um outro que é referente aos mesmos números do anterior, só que aí eu trago a informação de custos. E aquele primeiro bloco está mostrando lá as medidas mais baratas, inclusive com custos negativos, são de medidas de eficiência energética. Né? Custo negativo significa que eu já começo a ganhar, né? É mais barato para mim, né? Mesmo que eu tenha que investir, eu já estou recuperando, né, aquele meu investimento. E lá para frente são os investimentos em troca de equipamento, em troca de combustível, né, em uso de fontes renováveis. Né? E ali tem duas situações, uma com
preços de tecnologias mais otimistas e menos otimistas. Mas o ponto ali era vocês verem, né, que eficiência energética é uma das opções mais baratas que nós temos, né, para enfrentar o problema de mudanças climáticas. Esse gráfico não dá para vocês lerem, mas é só para dar uma boa notícia que no Brasil nós estamos fazendo estudos, né? Isso aí foi retirado no estudo onde o Roberto também participa, e vários outros colegas, onde nós fizemos um mapeamento, né, das oportunidades de um cenário, né, de baixo carbono para o Brasil. E novamente aqui para o Brasil também, aquele círculo em vermelho mostra as oportunidades em eficiência energética. São uma das mais baratas, né, que nós temos. Bom, aqui começo a passar para o meu segundo ponto, né, que é falar um pouco do que a gente está querendo dizer quando estamos falando em eficiência energética. Bom, eficiência energética, a ideia mesmo, quer dizer, todos esses números são feitos assumindo que, na verdade, nós não queremos prescindir, não é, dos serviços que a energia nos traz, né? Nós queremos apenas consumir menos energia para fazer as mesmas atividades, né? Então, nós queremos andar a mesma distância, só que queremos gastar menos energia para andar aquela distância, né? Isso que é eficiência energética, né? A gente até expande um pouco mais a eficiência energética para englobar algumas atividades onde a gente pode estar substituindo energéticos, né? Por exemplo, aqui no Brasil é considerado eficiência energética, a gente considera eficiência energética trocar o chuveiro elétrico por energia solar, né? O entendimento que a gente tem é que, na verdade, a gente está economizando a energia primária, né? Então é isso que interessa. Quanto menos energia primária nós consumirmos, nós vamos estar impactando menos o meio ambiente, né? Nós vamos estar preservando recursos naturais, né, para as outras gerações, e em muitas das nossas fontes nós vamos estar evitando, né, emissões de gases de efeito estufa. Então esse o objetivo dessa transparência era vocês mostrarem ali, eu estou tentando mostrar 3 situações onde eu tenho motores, né? Na primeira situação, eu estou precisando de 100 unidades de energia para fazer um serviço lá que a gente chama de energia útil, lá no final, de 31, né, que vai me entregar 31 unidades de energia útil, né? Então eu estou gastando, né, de 69, a minha eficiência de converter aquelas 100 unidades de energia, né? Pense lá, 100 kWh, né? Em 31 kWh é a eficiência desse meu processo, né? Na verdade, a minha eficiência é de 69%, né? Eu perco 69% daquela energia, é perdida. Se eu começo a agregar mais tecnologia, né? Eu coloco lá um variador de velocidade, né? Eu coloco lá alguns ajustes, né? Diminuo os atritos que eu posso ter no motor, nesse motor bomba, né? Que é um conjunto motor bomba. Eu começo a ter uma situação intermediária onde eu preciso agora de 51 unidades, né? Para fazer aquele mesmo serviço, né? Então eu já estou eu estou gastando menos energia para fazer a mesma atividade. E por fim, a última situação é quando eu estou colocando lá 40 e poucas unidades para fazer o mesmo serviço, né? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês de eficiência energética. É a gente ter, não deixar de fazer o que nós queremos, mas saber fazer de uma maneira gastando menos energia. Bom, também é importante lembrar para vocês que quando a gente está falando em eficiência energética, existem 3 níveis importantes, né? 3 fatores importantes de eficiência energética, né? 3 contribuintes. A primeira delas, né, já que eu estou numa companhia de energia, a primeira delas é a própria qualidade dessa energia, né? Nós precisamos garantir, né, que o combustível que a gente usa nos nossos carros, né, nos nossos veículos, né, a eletricidade que é produzida tenha uma qualidade adequada, porque nós vamos desenhar toda uma infraestrutura de consumo de acordo com a qualidade desse energético, né, que a gente tem.
Se a gente tem um combustível ruim, o motor não vai funcionar, não vai durar o tempo de vida útil que a gente tem, né? E assim por diante. Se eu não tenho uma voltagem boa, né? A minha geladeira vai ser obrigada a trabalhar mais tempo, né? E vai consumir mais e muito possivelmente vai durar menos, né? Do que deveria durar. Então, esse sistema, né, eficiente tem que contar, né, com um setor de produção de energia de qualidade, né? Isso vale para a eletricidade, vale para derivados de petróleo e assim por diante. O segundo elemento dessa cadeia é a qualidade dos nossos equipamentos, né? Aí é um campo vastíssimo, né? É um campo que o Brasil, só depois do apagão, começou a fazer esforços mais agressivos, né, nessa área. Mas eu vou mostrar para vocês exemplos lá da Califórnia, onde isso já tem mais de 30 anos de história, né? Mas, então, a qualidade, né, o desenvolvimento tecnológico é outro fator importante, né, para a gente estar forçando, né, com que cada vez mais, né, a pesquisa, os equipamentos comercializados incorporem, né, inovações que levem, né, a um consumo mais baixo. No Brasil agora, né, como eu falei, após aquele apagão, nós passamos a ter uma lei, né, que ajuda, através dessa lei, nós estamos colocando padrões, né, mínimos de eficiência em vários equipamentos, né? Hoje em dia a gente tem vários equipamentos lá, de geladeiras até ar-condicionado, né? Algumas lâmpadas, né? Todas elas começam a ter níveis de eficiência que vão ter que ser constantemente revisados, né, porque o progresso técnico continua. E nós queremos forçar esse processo, né, de desenvolvimento tecnológico para que cada vez mais, né, os equipamentos tenham um desempenho melhor, né? Então esse é o nosso segundo elemento dessa cadeia de eficiência. E o terceiro elemento somos nós mesmos, né, quem usa, né? É importante nós entendermos, né, como que esses equipamentos foram feitos, né, para que eles servem, né, para que a gente, né, faça o uso adequado. Então, o usuário é o terceiro elemento, né, importante nesse sistema de eficiência, né. Então, trabalhar com tudo isso junto ao mesmo tempo não é, né, necessariamente uma tarefa fácil, né, mas é a tarefa de quem está trabalhando com eficiência energética, né. Então, ser capaz de modificar, né, introduzir essas medidas, né, para que o próprio mercado depois seja capaz de só comercializar produtos adequados, né, o consumidor comece a fazer a parte dele de exigir e entender melhor esses equipamentos, são coisas, né, que nós temos aí que avançar. Falar um pouquinho sobre potencial, né? Vocês viram nos gráficos que eu coloquei, né, já alguma ideia, né, desse enorme potencial que nós temos, né, de eficiência energética, né, de uma energia invisível, né. Essa dificuldade de eficiência energética é que ela tem uma característica de invisibilidade, né, que não dá para a gente inaugurar obra nenhuma com isso, né. Ao contrário, né, a gente deixa, né, de inaugurar a obra e cria problemas aí pela frente. Mas o potencial é grande, né. Aqui no Brasil nós temos alguns estudos, né, que fizeram esse tipo de trabalho, né, dois que estão aí disponíveis, né, um foi feito pela WWF Brasil e outro pela Greenpeace Brasil, e eles estimam, né, comparado com o cenário de referência oficial, um potencial de redução, né, no consumo de energia elétrica de entre 30% a 38%, né, comparado com o cenário base, né, que é o cenário oficial. O próprio cenário oficial admite, né, uma possibilidade de reduzir em 10% desse valor, né, que ainda, né, nos parece ainda um pouco modesto. Mas existe esse potencial, né, que eu também mostrei, né, naqueles gráficos, né, a nível internacional, a possibilidade, né, grande, né, da gente começar a trabalhar com eles. Bom,
vou começar a apresentar aqui para vocês alguns exemplos, né, e que eu trouxe. E o primeiro deles é a Califórnia, né? A Califórnia vem de uma maneira bastante consistente ao longo dos últimos 30 anos, fazendo atividades bastante agressivas, né? Tanto em inovação tecnológica, como também em arquitetar, né? Em propor políticas e regulações bastante agressivas para disseminar, para ajudar a disseminar, né, para criar mercado para essas novas tecnologias. Esse primeiro gráfico mostra embaixo o consumo per capita de eletricidade do cidadão californiano, né, e o gráfico e a curva em cima, a curva rosa, mostra o consumo per capita média, né, do americano. E aí vocês podem notar, e olha, lembre-se que a Califórnia é dos estados com uma das maiores rendas per capita, né, dos Estados Unidos. A Califórnia sozinha, né, seria hoje ainda, se fosse um país, seria a 8ª economia do mundo, né? E ela está conseguindo não só, né, ter um consumo per capita menor do que o resto dos americanos, né, como ela tem conseguido manter esse consumo estável, né, nos últimos 20 anos, né? Ou 30 anos, né, praticamente. Então, e isso a principal explicação, né, dessa estabilização, né, do consumo de eletricidade são os programas, né, que eles vêm fazendo, programas bastante agressivos, né, com muito investimento, tá certo? Para garantir que as melhores tecnologias estejam lá presentes, né? E que esses consumidores estejam utilizando. O gráfico seguinte ele mostra um dos exemplos, né, de uma dessas atividades que a Califórnia tem feito, e ali eu estou mostrando o consumo por unidade de geladeira, né, que é a curva em azul. Então e a curva começa em 1949, né? Então, vocês notem que até a primeira crise do petróleo havia essa tendência enorme, né, de você aumentar o tamanho. A curva vermelha mostra o tamanho da geladeira, né, o volume dessas geladeiras. Então, durante grande parte, né, do nosso progresso, né, vamos chamar assim, né, pós-guerra, né, foi na direção de aumentar consumos, né? Então, as geladeiras aumentavam de tamanho e aumentavam o consumo de eletricidade. No começo aí da primeira crise de petróleo é que houve uma reversão, né? Aí a Califórnia começou a legislar, né? Ela começou a introduzir regras, né? Ela começou a proibir a comercialização de equipamentos, né? Que não obedecessem determinados níveis de consumo. E ela começou a fazer isso, né? E hoje em dia o próprio governo americano adota, né, muitos desses padrões que o estado da Califórnia começou a fazer de uma maneira independente. E mesmo mantendo o tamanho, né, das geladeiras ou aumentando o tamanho das geladeiras, vejam que as inovações introduzidas, né, mostram essa acentuada queda no consumo das geladeiras, né, nesses últimos 30 anos. Isso foi conseguido vamos dizer assim, não por força do mercado, né? Não porque os fabricantes necessariamente estavam interessados nisso, né? Mas porque foi feito uma medida compulsória, né, para que esses equipamentos, né, a gente sabia que havia ciência, né, havia engenharia, havia projeto para fazer equipamentos melhores, então começou-se a transformar um mercado, né, de uma maneira através de regulação e de política pública. É isso que nós, no Brasil, estamos começando a fazer, né? Como eu falei, após aquele apagão, né? A crise de 2001 e 2002. Nós criamos aqui no Brasil um comitê, que é o Comitê de Indicadores de Eficiência Energética, que tem como sua missão, né, como sua atividade, começar a revisar, né, a rever os padrões técnicos dos nossos equipamentos, dos nossos edifícios, né? Nós estamos começando a introduzir selos, né, para as nossas edificações, que vão sinalizar, né, quais são os edifícios mais
eficientes, né? E com isso eles deverão ter um valor de mercado até mais interessante, né? E com isso, né, nós vamos começar a mudar esse mercado, né? Vamos começar a explorar, né, como nós estamos falando, esse potencial de eficiência energética que existe, né? Então essa é uma das maneiras, né, que eu queria ilustrar para vocês de como que a gente pode estar recuperando, né, essa energia desperdiçada, né? Ou tomando proveito, tirando proveito desse potencial de eficiência energética que existe, né, no nosso país. O meu segundo exemplo não é da Califórnia, já é bem próximo aqui. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos lá na Unicamp, lá no Hospital das Clínicas, né? O hospital da Unicamp foi feito na década de 70, né? Com assim, grande parte da tecnologia ainda era remanescente daquela época, né? Não só dos equipamentos, mas do próprio projeto e concepção. E a nossa intervenção ela se reduziu apenas aos sistemas de iluminação e também ao sistema de ar-condicionado. Então, no canto, bom, eu olhando aqui, no canto mais escuro ali, era o sistema antigo, né? Como vocês estão vendo, no saguão de entrada, e depois o sistema novo, que nós trocamos, nós não mexemos na estrutura, né, do edifício, mas nós trocamos quase que 40 mil, deixa eu ver quanto é, não, 20 mil lâmpadas, né? Eram 40 mil lâmpadas, né? E nós reduzimos para 20 mil lâmpadas, né? Que produzem mais luz, né? E essa nossa troca, né, junto com o ar-condicionado, conseguiu reduzir em 60% o consumo de eletricidade do hospital, né? E isso significa, por ano, uma economia de 325 mil reais por ano de economia na conta de luz do hospital, né? O que é bom para o hospital, talvez, né, não seja tão bom para uma companhia que venda, né, eletricidade. Mas é um recurso apreciável, né, e que pode ser investido em outras coisas, né? Então, esse potencial estava lá, né, durante todo esse tempo, né, e assim como tem esse hospital, existem outros hospitais, né, existem outros prédios antigos, né, que com intervenções desse tipo, que são, inclusive, nós fizemos assim, análise de custo-benefício desse tipo de intervenção, se pagou em 18 meses. Né? Então, o investimento que foi feito, ele demorou 18 meses para ser recuperado, e a gente está falando de tecnologias aqui que tem uma vida útil de 10 anos, né? Quer dizer, eu tenho quase que 9 anos, né, que eles vão ficar lá, só rendendo, né, lucro, né, só dando lucro para quem fez esse investimento. Né? Então, eficiência energética é um exemplo prático, né, faz sentido econômico, né, e nós temos a tecnologia, e tudo isso aqui a tecnologia que nós usamos é a tecnologia que já existe no mercado. Né? Basta, quer dizer, ter a iniciativa de começar a perceber esses potenciais, né? Esse é o antigo prédio, né, o antigo sistema de iluminação, né, era um potencial de eficiência energética para a gente explorar. Né? Bom, um outro exemplo, né, é o problema, né, que nós temos aqui no Brasil da população de baixa renda, né? E ali eu trouxe um exemplo das geladeiras que a gente encontra, né, nas nossas favelas, né, que a gente não sabe se são geladeiras ou se são, ou se são armários, né, porque é muito esquisito, né, mas são coisas que a gente encontra, né, nas nossas favelas e assim por diante. No Brasil, a gente tem cerca de 37% dos nossos consumidores recebem subsídios, né? Eles pagam metade da tarifa, né? E são consumidores desse tipo, consumidores que estão com geladeiras nesse estado, né? Ou estão roubando energia, né? Ali é um poste, né, com um monte de gatos, né? Porque eles não conseguem pagar, né, a tarifa de energia, muitas vezes porque tem equipamentos tão obsoletos, tão ruins, né,
que eles não conseguem, né, mesmo com subsídios, poder fazer frente à conta de luz. Para vocês terem uma ideia, o montante desses, nós gastamos mais de 1,5 bilhão por ano, né, subsidiando sistemas ineficientes, né? Esses consumidores que pagam metade da tarifa, nós estamos pagando, né, a outra metade, e estamos, na verdade, pagando uma enorme ineficiência, né? E por isso a gente está fazendo trabalhos, né? Quer dizer, praticamente todas as concessionárias do Brasil estão investindo, né, e dá um total de mais ou menos 100 milhões de reais por ano em programas para trocar geladeiras, né, e lâmpadas das residências de baixa renda, né? Particularmente nós estamos envolvidos em alguns projetos desse tipo, né? Um que nós estamos terminando lá em Salvador, para vocês terem uma ideia, nós estamos trocando numa comunidade carente geladeiras que tinham um consumo mensal de 83 kWh por mês, né, por um modelo novo que está consumindo 17 kWh por mês, né? Então veja o tamanho da economia que isso representa, né? Quer dizer, a estratégia é que esse pessoal saia dessa tarifa subsidiada e passe a pagar a tarifa normal, né? Uma vez que isso, com esse tamanho de economia que eles podem obter com tecnologias melhores, né? O montante, né? Os reais que eles pagam na sua conta de luz praticamente é estável, né? Não mantém. Então vejam a quantidade de, quer dizer, é um outro potencial de energia, né, que a gente tem para explorar. Esse aqui é um gráfico só para mostrar. Isso foi feito também lá nessa comunidade lá de Salvador. O gráfico, isso aqui para o sistema de iluminação, né, nós trocamos as lâmpadas. O gráfico em azul é a lâmpada antiga que estava nas residências desse pessoal, né? E em vermelho é a lâmpada eficiente, né? Quer dizer, o pessoal mantém o mesmo hábito, né? Vai ter o mesmo grau de iluminação, mas aquela diferença lá, a diferença entre o vermelho e o azul é a economia que a gente está obtendo com essa troca, né? Então, são dados medidos, né? Todos esses trabalhos têm tido essa preocupação de fazer esses levantamentos no campo, né? E como eu falei, no Brasil nós estamos as concessionárias usando parte do que elas recolhem das nossas próprias tarifas, né? Estão investindo 100 milhões de reais em programas desse tipo. Aqui em São Paulo também, a Eletropaulo está trocando chuveiros por aquecedor de água solar, né? Lâmpadas, lá no Rio de Janeiro, nós estamos envolvidos com projetos com a Light, né? O programa da Light vai substituir 100 mil lâmpadas, né, e 23 mil geladeiras ao longo desses próximos 12 meses. Né? Bom, e por fim, eu vou agora dar um salto em outro lugar. Esse gráfico é mais complicado, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Eu queria... nós vamos dar um pulo para o outro lado do mundo e outro tipo de potencial de eficiência energética, que talvez para muitos de nós seja um pouco distante, né? Mas eu vou falar sobre energia para cocção, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem no mundo quase 3 bilhões de pessoas, não é, que queimam lenha, carvão vegetal ou carvão mineral, né? Se a gente tirar o pessoal que usa carvão mineral para cozinhar, nós temos 2,5 milhões, né, de pessoas, né, que usam esse tipo de combustível. E qual o problema disso? O problema disso é a grande poluição, né? Quer dizer, a grande poluição que existe dentro dessas próprias residências, né? A fumaça, né? Os particulados, né? Dão enormes problemas de saúde, né? Especialmente para as mulheres, né? Que frequentemente são elas que estão na frente ali, né? Do fogão, para as crianças e para o pessoal de idade, né? A Organização Mundial de Saúde tem dados, né? Que por ano, né, morrem
1.600.000 pessoas, né, de doenças que têm como causa inicial, né, ou um fator ou são agravadas, né, por essa poluição doméstica, né. E está aí, né, vamos dizer assim, um uso tão básico, né, de energia, né, e um potencial tão grande, né, de introdução de equipamentos mais eficientes, né, e de combustíveis mais eficientes que podem tirar esse problema, né, eliminar esse problema. Esse gráfico, ele começou a ser produzido justamente tentando juntar dois grandes problemas, né? Esse problema que eu mencionei de saúde, né, de saúde pública, e o problema climático. Porque recentemente começou-se a perceber o grande contribuinte, né, que existe nesses fogões ou nesses combustíveis que não conseguem ser queimados totalmente, né, que tem um alto grau do que a gente chama negro de carbono, né, que tem nós começamos a entender, e tem aerosóis também que são produzidos, né, e todo esse material tem um grande papel também, né, como poluentes que vão agravar o problema de mudanças climáticas, né. Então, esse gráfico, que é difícil ler, mas só tem as cores ali, que é o que interessa eu mostrar para vocês. Ele está mostrando algumas intervenções, né, que podem ser feitas tanto no setor de transporte, como no setor de produção de eletricidade, né, e os círculos mais escuros, intervenções em aparelhos de cocção, em fogões, né, você fazer fogões melhorados. No eixo, no lugar de baixo ali, nós temos ali o custo em termos de saúde. Ali está usando uma unidade que é complicada, mas é uma unidade usada pela Organização Mundial de Saúde, que significa, para falar de uma maneira bem simples, o número de anos de vida útil que você retira das pessoas, né, por elas não... diminuir, né, se você vai diminuir a vida dessas pessoas através de doenças ou ocasionadas por esse problema de poluição. E no outro eixo é o custo para você mitigar, né, as emissões de carbono, né? E as oportunidades mais baratas estão exatamente nessas tecnologias que vão queimar a lenha de uma maneira mais eficiente, né? Ou você vai poder trocar esse combustível por um combustível mais eficiente. Se vocês forem em cidades da África ou da Ásia, ou da China principalmente, vocês sentem, né, a poluição, né, às vezes nem dentro da casa, fora da casa você já começa a ter, né, você começa a ver esse grau de fuligem, né, que aparece. Em grandes cidades da África, você anda ao redor, né, e você não encontra floresta nenhuma, porque tem esse problema também, nessa população coleta, né, essa madeira no seu redor, né. Então tem também esse problema ambiental bastante grave, né, que é esse problema de combustível, né, para cocção. E existem vários programas que estão em curso, né, muitos na África, né, onde nós temos países onde 90% da população ainda, população urbana, né, se você for numa cidade como Dar es Salaam, na Tanzânia, ou se você for para Luanda, né, a maior parte da população urbana ainda usa, nesses dois lugares, carvão vegetal, né, e eu estou falando de apartamentos, né, e dentro desses apartamentos é queimado, né, num fogareiro, o carvão vegetal. Bom, isso não pode continuar, né? Quer dizer, começa a ter evidências que não só é vantajoso do ponto de vista econômico, né, como também tem uma contribuição importante, né, para mitigar esses poluentes, né, que vão também ocasionar o problema de mudanças climáticas. Bem,
eu estou encerrando aqui, né, a minha fala, e era isso que eu queria apresentar para vocês. Talvez, né, provocar uma ideia diferente, né, do que possa ser eficiência energética, né? Se eu conseguir fazer isso, não sei, mas esse foi um pouco o meu objetivo inicial. E tentar mostrar para vocês esse potencial que existe, né, e que é algo real, né, é algo passível de nós estarmos sabendo explorar de uma maneira inteligente, segura, né, criando empregos, né, criando novas oportunidades, né, para novas tecnologias e garantindo, né, um futuro mais sustentável, né. Aliás, agora me lembrei, tem mais um exemplo que eu acabei de ter, que foi vindo no caminho aqui, o Giancarlo me mostrou uma praça que a CPFL fez aqui atrás, né, com vários desses elementos que eu já mostrei, né. Vocês têm lá vários equipamentos, tem a iluminação LED, né, usando lâmpadas LED, né, luminárias eficientes, né, e é um outro exemplo, né, de uma arquitetura que está tentando agora, né, correr atrás, né, e incorporar inovações, né, de eficiência energética também. Bom, muito obrigado e eu fico aí à disposição para algumas perguntas. Bom, acreditamos que com as provocações feitas pelo professor Januzzi, né, sobre justamente a economia de energia, os selos, realmente todas essas contribuições sobre a eficiência energética permitam uma nossa reflexão nesse tema e estimulem as perguntas. Portanto, quem quiser perguntar, levante a mão, serão atendidos na ordem e tentem ser breves para poder dar oportunidade a todos participarem. Levantem a mão, nós temos duas colaboradoras que vos atenderão, a Jéssica e a Cláudia. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Boa noite, professor Januzzi. Foi um prazer ouvi-lo aqui. Meu nome é Luiz Abico, sou vereador aqui da Câmara Municipal de Campinas. Com relação ao gráfico da Califórnia, que há 30 anos eles estão buscando eficiência energética da energia, com geladeiras, etc, etc. Campinas, quer dizer, o Brasil tem um Procel, também com esse programa todo, de 1 a 10, qual o parâmetro que nós nos encontramos hoje com relação à Califórnia, que o senhor mostrou no gráfico como um exemplo de eficiência no uso de aparelhos eficazes no consumo de energia. Obrigado. Bom, quem me conhece sabe que eu sou meio chato mesmo, mas eu dou um 5, né? Mas está aumentando, está melhorando essa nota, né? Já foi quase 0, né, um tempo atrás. Mas, como eu falei, nós custamos, né, para introduzir esse tipo de medidas, né? Nós temos um crescimento muito acelerado, né, de aquisição de bens, né? E muitos desses equipamentos têm uma vida útil muito grande, né? Então, o tempo que nós vamos demorar para trocar, né, as geladeiras que foram mal produzidas há 10 anos atrás, ainda estão no mercado, né, ainda estão sendo usadas, né? Então, isso nos joga, nos dificulta, né, desacelera um pouco a nossa velocidade em relação à Califórnia. Mas a boa notícia é que nós estamos nesse caminho, né? O que nós precisamos é começar a ser mais agressivos no estabelecimento desses padrões, tá certo? Ainda os nossos padrões são, muitas vezes, se a gente fizer uma comparação internacional, muitos dos nossos equipamentos, mesmo esses etiquetados, etc., estão com padrões, assim, modestos, né? A nossa indústria está exportando equipamentos melhores para fora, né? Para a Europa e etc., porque lá a exigência é outra, né? Mas estamos ainda vendendo aqui, né, equipamentos menos, né, eficientes, mas nós podemos produzir coisas melhores, né?
Olá, boa noite. Boa noite. O senhor comentou que dos 3 elos, né, o usuário, os equipamentos e a geração. Ou seja, só pelo lado do usuário já tem uma influência do grau de conscientização da população muito grande nisso, né? Mas mesmo nos equipamentos, né, a pressão do mercado, mesmo na geração, enfim. O senhor falou que tem algumas estratégias da parte da regulação governamental. Mas eu estava pensando que, além disso, como a parte da consciência geral é tão importante, e a conscientização tem muito a ver com, pode ser muito estimulada pelos meios de comunicação, né, de massa. Então, queria saber se, além da estratégia de regulação, tem uma estratégia em relação aos meios de comunicação, televisão, rádio, a internet, né? Isso. Para ajudar nisso também. Isso. Não, sem dúvidas, esse ponto que você levanta é extremamente importante, né? Quanto melhor educada for a nossa população, né? Quanto mais informação ela tiver, né, disponível para entender, né, quais são as escolhas que ela tem, né, de equipamentos, mais garantia nós vamos ter, né, de que essa velocidade que a gente está falando vai ser acelerada, né? Grande parte, né, de todos esses programas, que nós estamos falando da Califórnia, né, mas todos esses programas, eles têm um grande componente de divulgação, né, de informação, né, para o usuário. Mesmo esses programas que nós comentamos aqui, que nós fazemos aqui no Brasil, todos esses programas de baixa renda, eles têm um módulo, né, uma parte desse programa é dedicada a educar o usuário, né, sobre o novo equipamento, né? O que é essa geladeira nova, como é que funciona, né? Explicar como é que o que é, né, usar bem a geladeira, não secar a roupa atrás, aquela história toda que todo mundo, né, está cansado de ouvir. Mas muitas vezes isso precisa ser lembrado, precisa ser repetido, né? Não é algo, né? O importante que eu queria também, acho que falar, é que talvez a impressão que a gente tenha é que esse tipo de informação só existe quando a gente está em crise, né? Quando existe um risco iminente aí de algum colapso, né? É que você passa isso adiante. Isso tem que ser corriqueiro. É como a gente faz com medidas de segurança, né? Eficiência energética, como eu falei, ela tem uma percepção muito difícil, né? É muito mais fácil você convencer alguém a comprar uma geladeira porque tem uma cor bonita, né, do que falar, olha, esse modelo é mais eficiente, né? Se o cara não gosta ou prefere aquela cor, vai comprar daquela cor, né? Então, é por isso que é importante a regulação, porque aí você obriga que, mesmo que seja da cor X, ele é um equipamento eficiente, né? Essa é um pouco da estratégia. Professor, boa noite. Meu nome é Danilo. 2 questões. A primeira, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eficiência energética no uso da energia solar, que a gente sempre ouve falar que o que a gente recebe de energia do sol durante um dia daria para alimentar, talvez, todo o planeta, mas o problema é a gente não consegue armazenar essa energia. Quer dizer, que tipo de pesquisas, que tipo de desenvolvimento tem sido feito nessa questão da energia solar, que me parece algo que a gente precisaria aproveitar melhor. E a segunda questão, na semana passada nós fomos meio que surpreendidos por um levantamento divulgado pelo governo de que os motores flex não são tão eficientes, tanto do ponto de vista de poluição como do ponto de vista energético mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse do potencial que nós temos para ganhar mais eficiência energética nos motores flex, que parece uma invenção tão importante para o Brasil, né, para o desenvolvimento do uso do etanol. Muito bem. A gente precisaria de uma aula agora. Mas, a primeira pergunta. Essa concepção, né, né, isso daí é a coisa que a mídia gosta, né, de passar essa ideia, né, dessa abundância, né, dessa energia solar. Realmente, né, vamos dizer, a quantidade de energia que a gente recebe é enorme. Nós
não temos maneiras, né, de saber aproveitar essa energia para satisfazer todas as nossas atividades. Lembre que a gente está indo para uma sociedade altamente intensiva em energia, né? A energia solar, ela tem a característica de ser uma energia bastante difusa, né? Você pode ter centrais, como estão sendo feitas agora centrais, né, de produção de eletricidade com grandes concentradores, né? Mas mesmo assim, a eficiência desses sistemas não é tão boa, né? Nós estamos melhorando, né? A energia solar fotovoltaica tem e vai, né, continuar nesse ritmo bastante acentuado de melhorar, né, a conversão da energia solar em eletricidade, né? Hoje a gente está nas melhores, ainda em escala de laboratório, em 14, 16% de conversão, o que é baixo, né? A quantidade de sol que a gente recebe para produzir a eletricidade. Talvez a gente chegue a 20% nos próximos 10 anos, né? Existem limites técnicos para a gente saber fazer essas conversões, né? Podem haver surpresas, né, como toda a pesquisa, mas não é esperado, não é? Esse sonho, né, de poder aproveitar toda essa energia solar é muito difícil, a não ser que nós voltemos para uma sociedade onde isso era possível, né? Mas era uma sociedade onde você não tinha shopping center, você não tinha elevador, não tinha escada rolante, né? As sociedades primitivas viviam basicamente de energia solar, né? Então, essa seria o modelo adequado, né, para atender, para poder ser satisfeito com toda essa energia que a gente recebe, né? Mesmo a fotossíntese, né, a eficiência da fotossíntese é muito baixa, né? Nós começamos agora a estudar um pouco melhor a questão da fotossíntese para ver se a gente consegue, né, fazer plantas que sejam mais eficientes. Tá certo? É uma outra maneira da gente estar usando melhor a energia solar, né? Mas o nível de eficiência que a gente está falando ainda é em torno de, olha, mesmo as expectativas, né, dessa fotossíntese é em torno de 4%, 5%, né, de eficiência, né? E ainda nós não temos isso, né? São metas a serem atingidas. Bom, aí a sua outra pergunta era com relação o motor flex. Olha, na verdade, é interessante que não sei por que vocês foram surpreendidos, mas isso desde da concepção original era um fato, né? Porque isso tem a ver com a diferença de poder calorífico que tem esses dois combustíveis, né? O álcool tem também água, né? E você tem que ter um motor que opere numa banda muito grande, né? De misturas muito diferentes de combustível, né? Com isso, quer dizer, a contrapartida é que você perde na eficiência termodinâmica, né, desse processo. Não tem muito, é possível você diminuir essas perdas, né? Mas ter sistemas, né, que sejam tão eficientes, né? Quando é a mesma coisa com um outro exemplo é uma geladeira, né? A gente aqui no Brasil projeta geladeiras para funcionar em 127 volts, né? Se essa voltagem é muito irregular, né, você vai fazer uma geladeira para aguentar de 100 a 130. Essa geladeira vai ser uma geladeira menos eficiente do que aquela geladeira que foi calibrada para funcionar com aquela voltagem. É a mesma coisa o veículo, né, o motor do veículo. Ele está sendo calibrado para funcionar num espectro muito amplo, né, de qualidade, né, do combustível, de qualidade de potencial de energia de combustível. Então você perde esse compromisso. Mas dá para melhorar. Dá para melhorar. Isso então, é por isso que tem que colocar a cabeça, né, inteligência, melhorar materiais, né, e dá para melhorar. E tem gente fazendo isso. Meu nome é Cícero. Professor Januzzi, eu vou confirmar uma das afirmações do senhor, que é no apagão que as pessoas começam a se preocupar em economizar.
Eu, de empresário para aposentado, descobri que eu tinha um gasto de energia em torno de 360 e tantos mil reais por mês. Achava que isso era normal porque estava dentro do meu orçamento. Construindo uma casa, eu coloquei com um aquecedor solar e o vendedor me informou que tinha que ter um equipamento para evitar congelamento. Eu, sem dúvida, apesar de engenheiro, adotei aquilo como bom. Posteriormente, eu estava com um amor muito grande aos equipamentos, às geladeiras e alguns equipamentos que já vinham de antanho me acompanhando. Uma filha me deu de presente uma geladeira que era freezer junto. Foi a primeira diminuição do meu gasto. A segunda, eu quis baixar o meu consumo como aposentado e descobri que o relógio corria constantemente, apesar de estar tudo apagado. Então eu descobri que eu tinha tal anticongelante que mantinha o meu boiler numa temperatura elevada quando eu não necessitava dela. Então, o que me parece bom e confirma muito o que o senhor falou? Primeiro é a gente ter crise. Foi a minha aposentadoria. Agora, se for o caso de fazer publicidade, indique. Use chuveiro elétrico no dia que não tiver calor para o aquecedor solar ser auxiliado. Isso melhora sensivelmente. E na ocupação de geladeiras, usar geladeira e freezer é uma economia. Hoje eu gasto em torno de 63 a 83. De 380, o senhor veja quanto deu de eficiência. Muito bem, pronto. O senhor é outro exemplo, então. Outro caso. Soube explorar a sua... É uma declaração extremamente consistente, porque ela traz, sem dúvida nenhuma, uma coisa que a gente não pensa quando está usando, quando tem recursos e a gente não se preocupa. Mas na hora que há uma crise, seja lá por falta de energia ou por falta de recursos, você tem que procurar soluções. E as soluções vêm da forma com que o senhor está nos indicando. Pois não. Boa noite, professor. Meu nome é Eduardo Santoro. A minha questão é o seguinte. Falando o senhor a respeito de eficiência energética, o senhor tratou de uma palavra no meio da sua exposição, que foi inauguração de obras públicas diminuir o número de inaugurações. Essa é a minha primeira pergunta. Não existe um determinado investimento público a ser feito que possa melhorar essa eficiência energética? O que o setor público pode fazer para melhorar isso, a respeito da sua fala? E segundo, em cima do que o Danilo falou, que ele falou a respeito de automóveis, há uma tendência, e hoje eu li bastante sobre isso, a respeito de veículos automotores com combustível energético, elétrico. Eu pergunto, esta curva que o senhor comentou há pouco, ela tende a diminuir, a aumentar com esse aumento de fabricação de veículos elétricos? Eu vou ter que perguntar um pouco, porque eu não entendi a sua segunda pergunta. Mas vamos para a primeira, né? Olha, eu vou contar até um pouquinho de história aqui. O que aconteceu no Brasil quando nós começamos a privatizar, né, as nossas companhias de eletricidade? Houve um certo movimento, né, e eu tive a felicidade de fazer parte desse movimento, de algumas pessoas que começaram a pleitear, né, que parte dos recursos dessas novas companhias fosse investido em o que nós
entendemos como sendo serviços de utilidade pública, né? Como que se elas continuassem quer dizer, uma companhia privada não tem necessariamente interesse, né, em fazer conservação, porque você vai reduzir as receitas dessa companhia. Então, o que foi feito, e a CPFL foi um dos exemplos, quando o contrato de privatização previu, né, que uma parcela das receitas seria destinada a programas de eficiência energética. Essa era uma maneira da gente estar garantindo, né, recursos públicos, né, para serem investidos em algo que não seria necessariamente o objeto, né, de uma companhia privada. Né? Então, com isso, esse foi o começo da história, né? Isso foi nos idos de 95, né? Em 97 isso já passou a ser uma regra regulamentada pela agência ANEEL, né, de regulação, né? E em 2000 criou-se 2 fundos, né? Criou o fundo que as concessionárias investem, não só em eficiência energética, mas também em pesquisa e desenvolvimento, e um outro fundo, né, que é o Fundo de Pesquisa para Energia, que eu tive chance de começar, fui o secretário executivo durante 3 anos, né, que usa esse recurso para fazer investimentos em atividades de benefício público. Né. Então, vamos dizer assim, foi um artifício, né, que foi usado para garantir recursos para que, né, recursos a serem utilizados em eficiência energética. Né. A minha provocação, né, na hora que eu falei que eficiência energética não inaugura obras, né, é porque nós temos aí uma cultura, né, bastante forte, né, de concretizar esses empreendimentos. Isso dá visibilidade, né, para quem está investindo, gera, né, momentos, né, importantes aí para quem está atrás, né, dessas obras. Eficiência energética, não, né? No máximo, você está, por exemplo, uma companhia pode estar doando as lâmpadas, né, ou coisas desse tipo, né? Não sei se é isso que você me perguntou exatamente. É mais ou menos isso. Então, no caso, pelo que eu entendi, isso geraria um desinteresse da parte pública? Não, eu diria, vamos assim, de alguns agentes públicos, né? A verdade dos fatos é essa, né? O setor energético é um setor capital intensivo, né? É um setor que não só atrai alguns políticos, mas atrai também grandes companhias, né, que vivem desse tipo de empreendimento. Né? Então, qualquer iniciativa que vá postergar esses investimentos, né, ou vai colocá-los em discussão, são bastante... Bom, existe um enfrentamento, né? Existe um enfrentamento, né, de posições. É por isso que alguns estudos mais agressivos no lado da eficiência energética vêm de organizações como o Greenpeace, né, como a WWF, né, e não tanto, né, de programas oficiais. Isso de uma maneira muito geral. Não, ótimo. Eu entendo assim também, e eu gostaria que o senhor tivesse feito essa colocação, claro, porque eu acho que é uma tendência, inclusive... Essas organizações não governamentais também são financiadas, algumas delas, no Brasil muitas delas, pelo órgão público. Uhum. Correto? A segunda pergunta era a respeito que o senhor não havia entendido, que é a respeito do carro, né, do automóvel ou outro meio de locomoção motor que funcionasse à base de eletricidade, e se isso iria aumentar o gasto, o consumo elétrico, dentro daquela curva que o senhor havia falado. Olha, é difícil responder essa sua pergunta assim, de uma maneira muito curta, né? Existem, né, está havendo assim um grande interesse, né, na utilização de veículos elétricos, porque existem grandes possibilidades da gente estar acoplando, né, um sistema de transporte com um sistema de distribuição de eletricidade. Isso nunca foi feito, né, em escala grande, né? Mas essa conexão de
né, essa possibilidade, né, que esses veículos seriam encarados, né, como armazenadores de energia, né, e que essa energia possa voltar para a rede, né, porque quando eles estão parados, eles podem estar armazenando energia, ou eles em movimento também estarem produzindo, né, eletricidade que fica armazenada e em momentos, quando você, por exemplo, se tivesse um veículo desse, você chega em casa, você põe na tomada e acende a luz da sua casa, né, com o seu veículo, né. Então, começam a surgir esse tipo de percepção, né, de integração, né, de tecnologias, né, e de setores que até hoje não se conversavam, né. Então, está havendo, né, mas estão havendo estudos, né, mais aprofundados, né, a tecnologia está amadurecendo rapidamente, né, não sei se vocês já ouviram falar em redes inteligentes, né, ou smart grids, né, vão ser possibilidades que vão facilitar muito, né, e vão tornar essa opção, né, de usar eletricidade para transporte algo de muito interesse, né. Então é algo que nós, eu diria assim, que não é que a curva vai aumentar, nós vamos diminuir porque nós vamos usar menos petróleo, tá certo, para andar. Vai haver talvez um balanço líquido aí que seja talvez positivo. Boa noite, Gilberto. Meu nome é Guilherme. E eu ouvi falar há um tempo atrás que em alguns países existem, em relação à energia solar, painéis que são instalados nas residências em massa, onde ele pode ser gerado energia para a casa e o que sobra ele é injetado na rede como complemento e ele pode ser reembolsado por isso. Queria saber um pouquinho mais sobre isso, se tivesse alguma informação. Isso existe já há algum tempo, né, em vários países. Esse tipo de tarifa também, né, existe, né, países como Alemanha, Japão, Espanha, Estados Unidos, né, fazem uso disso já em larga escala, né, e não só para painéis solares, mas também para energia eólica, né. Aí também, veja bem, de novo, é importante trazer eficiência energética para isso, né, porque para você ter um excesso de energia para vender para a rede, a sua casa tem que ser eficiente, né? Então aí você vai ver o que você tem, né? Vai trocar sua geladeira, ou vai usar outros tipos de lâmpadas, né? Ou vai usar uma arquitetura, né? Hoje em dia, assim, os conceitos mais modernos, né, de arquitetura estão indo nessa direção, né? De edifícios que sejam totalmente autossustentáveis, né, em termos de consumo, e em momentos do dia eles sejam capazes até de exportar, né, energia para a rede. Né? No Brasil tem alguma iniciativa desse tipo? No Brasil estamos começando, né, a trabalhar nesse sentido. Veja bem, aí nós também temos alguns problemas, porque veja bem que do ponto de vista do status quo, né, as empresas de eletricidade olham isso com uma certa preocupação, né? Não é verdade? Porque você vai ter outros competidores, né, no mercado. Existem razões técnicas também, obviamente, que você precisa colocar, tá certo? O Brasil, de novo, está entrando um pouco atrasado nessa história, mas já tem um grupo de trabalho, né, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, olhando para essa possibilidade, né? Porque, em termos sociais, é uma alternativa interessante, né? A sociedade toda ganha. E porque também, assim, o investimento público, tem alguns que não têm interesse. Porque, de um jeito ou de outro, alguém vai ter que investir se um dia faltar energia. Vai ter que construir uma usina, vai ter que construir uma hidrelétrica. Isso. Então, eu acho que não seria interesse do governo investir em pequenas coisas para evitar grandes obras. Mas aí que está, investir em pequenas coisas não inaugura obras, né? Então. Então, muitas vezes isso complica. Agora, você me lembrou uma questão aqui de Campinas, né? Nós estamos com o vereador aqui. Eu me lembro que há um tempo atrás, quem tinha aquecedor solar nas casas pagava mais IPTU, né? E era o tipo da coisa ingrata, né? Porque eu fazia o investimento, né? Eu pagava o negócio, eu estou
tirando um chuveiro da rede, né, economizando para todo mundo, e eu, além de, né, de fazer o investimento no aquecedor solar, estou pagando mais. Né? E eu lembro que eu escrevi um artigo no jornal, no Correio Popular. Soube muito tempo depois que isso saiu, né? Mas eu não sei se realmente saiu. Mas essas são as distorções que acontecem, essa percepção, olha, de que se todo mundo, né, que na verdade nesses outros países esse tipo de iniciativa é financiada pelo governo, né? A Alemanha fez isso com 1 milhão de tetos, né? A Espanha também, né? É porque era o entendimento deles que isso era uma economia para a própria sociedade, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, e acho que é questão de tempo para a gente fazer coisas parecidas. Boa noite, professor. Meu nome é Bruno, sou aluno da Unicamp. E a minha pergunta é com relação a esse selo de eficiência energética para edifícios. Em que etapa que ele está, né, em andamento, assim, se acabou de ser aprovado, se já tem algum implementado? Também, assim, quais são os fatores que estão sendo utilizados para determinar essa eficiência? E também como entraria a parte de, como foi comentado, de um prédio gerar parte da energia que ele consome, através de painéis fotovoltaicos ou então pequenos geradores eólicos, como tem acontecido em algumas partes do mundo. Esse é a última iniciativa que nós tivemos em selo, são os selos para edificações, né? Que foi, eu acho que é questão de 1 mês e meio atrás, foi lançado esses selos aqui em São Paulo, né? E está sendo feito em conjunto com colegas lá da Universidade de Santa Catarina. E o processo é muito complicado, né? Porque envolve você fazer isso por regiões do Brasil, né? Existem climas diferentes, né? E existem, então cada região tem um determinado conjunto de parâmetros, né? Que vão definir condições de funcionamento, né? Ideal para esses edifícios. Não confunda o selo de eficiência energética com os selos ambientais que já existem por aí, não é? Selos de edificação sustentável ou green building, né? Que muitas corporações, né, estão interessadas. Isso no Brasil vai ter uma fase voluntária, né? Os prédios, a partir de uma determinada área construída, eles podem solicitar, né, a aquisição do selo, né? Eles vão ser então auditados, né, por uma equipe, né? E isso vai, só daqui a uns 5 anos, vai passar a ser mandatório para um determinado padrão de edificações, né? No caso do Brasil é um pouco complicado também, porque a nossa legislação para a construção ela é feita a nível de municípios, né? Então cada município tem um caminho das pedras, né, para você conseguir lá as licenças de construção e habitação, né? Em países onde isso é mais centralizado, é mais fácil homogeneizar, né, os procedimentos. No Brasil, nós não sabemos exatamente como que isso vai ser feito. O ideal vai ser, né, quando o nosso código de obra, né, for um código de obra que organize, né, a construção de maneira eficiente desde o seu projeto, né, e não após o seu projeto, né. E ainda são discussões que estão para ser consolidadas. Mas a boa notícia é que tem gente muito boa, né, à frente desse tipo de iniciativa, e nós já temos os primeiros passos, né? Já existem equipes que estão sendo treinadas para fazerem essas auditorias, para darem cursos, né? Os currículos, né, de faculdades de arquitetura e urbanismo e engenharia civil estão começando a receber profissionais, né, para poder ensinar esse tipo de trabalho. E eu acho que as coisas estão indo bem, né? Mas o estágio é ainda muito no voluntário, né? Não temos nada ainda fixo ou definitivo para o Brasil.
Boa noite. Eu sou Flávio Januário, arquiteto. Tudo bom? Vi bastante falar assim, sobre a eficiência no consumo final. Eu queria saber um pouco sobre a eficiência também energética na produção e distribuição da energia. Por exemplo, eu vejo aqui no Brasil que a gente tem muito recurso hídrico espalhado no Brasil inteiro mesmo, e tem a produção de energia centralizada em grandes usinas, assim, que causam um impacto muito grande e que depois, creio eu, que tem uma ineficiência na distribuição da energia, que deve ter muita perda nesse caminho e distribuição dessa rede, né? Que talvez poderia ser pulverizada com menos impacto pelo Brasil. Isso seria alguma questão de monopólio, de ter centralizado com grandes impactos? Essa é a minha... Bom, olha só, a centralização tem alguns benefícios também, né? Tem alguns problemas, como você está mostrando aí, mas tem alguns benefícios, né? Comparando assim, o potencial, né, de eficiência energética no lado do uso final, né, ou no lado da produção e transporte ou distribuição, né, o grande potencial ainda estão nos usos finais. Tá? O próprio sistema, né, a própria indústria de produção de energia, ela por obrigação, ela tem que procurar ser eficiente, né, para tirar o máximo que pode do que ela tem, da reserva de água, né, ou da represa que ela tem. Né? Então, já existe, vamos dizer assim, uma busca natural, né, de melhorar o desempenho das empresas por razões comerciais. Né? Países grandes como o nosso, né, nós temos mesmo que enfrentar esse problema de perdas, né, de longa distância. Né? Por isso que esses projetos, né, lá da Amazônia, etc., tem ainda esse agravante, né, que essa energia também sofre, né, perdas ao longo do caminho. Isso ajuda a onerar, né, a nossa energia. Com o tempo, nós também estamos percebendo que muitas das soluções, especialmente em locais, né, com bastante densidade de população, etc., que a nossa solução vai ser produzir energia em pequenos módulos. Né? E tem tecnologia para isso. Né? Então, o Brasil, na verdade, vai indo para um caminho de misturar essas duas possibilidades. Né? Como eu falei, existem vantagens de ter sistemas centralizados em algumas situações, né? Existem outras onde isso não tem vantagem nenhuma. E aí entram, então, essas outras que a gente chama de geração distribuída. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo. Beleza. Chegamos nesse final aí. Achei legal essa última, pequenos e grandes, né? E eu penso no lixo também. Eu vejo que o lixo, assim como tudo tem uma energia rodeando, o lixo também tem essa energia, além de ser um agravante poluente e de saneamento básico e saúde da própria cidade, sociedade. Então eu queria saber um pouco mais, não precisa nem falar muito, mas sobre a transformação de energia elétrica do lixo, como isso pode ser saudável para a sociedade e até mesmo nessa geração em pequenas escalas para a população mesmo, e assim está economizando energia de outras fontes. Bom, o caso do lixo é o seguinte, na verdade o lixo precisa de muito lixo. Então, essas usinas que vão incinerar o lixo, elas só vão poder estar localizadas em grandes centros, né? Como São Paulo, como Campinas, ainda nós não geramos ainda o suficiente, né? A não ser que você comece a organizar o lixo das cidades vizinhas, né? Mas ela, ao contrário do que a gente está falando, ela vai exigir, né, ela só vai ser possível, como eu falei, numa escala, né, onde vai ter que existir, então, muita centralização para que isso seja possível. Tá? É uma alternativa, né? Ela começa a ser importante, porque também esse lixo, se ele não for usado, se ele não for incinerado, né, de uma maneira adequada, ele pode produzir um outro gás, né, que é o metano,
e se esse gás não for utilizado, né, se ele for só liberado para a atmosfera, isso é um outro agravante, né, do efeito estufa. Então, vai ser uma solução que vai ser aproveitada, né? Nós no Brasil já temos várias usinas, vários aproveitamentos, né, de gás, seja para a produção de eletricidade, seja para fins térmicos, né? Aqui, né, o Aterro Bandeirantes é um exemplo, temos vários outros no Brasil, né? Então é algo que vai ser feito, né, que já está sendo aproveitado. E existem tecnologias em evolução, né, para melhorar essa queima, para minorar os problemas ambientais também que a queima do lixo oferece. Tá bom? Boa noite, Gilberto. Boa noite. Sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. Todas as semanas nós transmitimos os eventos que acontecem em São Paulo e em Campinas, ao vivo pela internet, e inclusive produzimos um bate-papo em que os internautas que estão acompanhando trocam ideias sobre o que está sendo falado e também enviam perguntas. Inclusive o Maurício Dester, que é daqui de Campinas mesmo, quer saber o seguinte: quais os percentuais máximos de redução de consumos possíveis por segmento de consumo, ou seja, para as classes industrial, comercial e residencial? E ainda, com estes percentuais, quanto se poderia reduzir da expansão da geração por ano, considerando, por exemplo, um crescimento da demanda de 3%? Essa pergunta foi... Pois é, eu preciso ver se eu passo nessa prova. Olha, é muito difícil dar uma resposta nesse sentido. Como eu falei, existem estudos onde isso foi assim, melhor documentado, né? Eu posso dar aqui uma figura mágica, né, que sempre funciona, que é mais ou menos 30% dá certo, né? Assim, 30% no geral. O industrial, aí depende se eu estou falando do Brasil como um todo, né? O potencial pode ser até mais do que 30%, né? Mas é um número que não tem muito, vamos dizer assim, bom, tem que fazer uma ressalva, tudo depende de quanto tempo a gente está falando, né? E quanto a gente quer gastar, né? Porque eficiência energética também implica em custo, né? Então, se eu quiser, assim, esse 30% é considerando, assim, o fator técnico, né? Assim, seria um potencial técnico possível, né? De redução de consumo. Mas eu recomendaria que ele, então, olhasse nesses vários estudos, inclusive internacionais, né? Onde esse tipo de número é melhor trabalhado, né? Eu realmente, de cabeça, é muito difícil falar algo aqui né, que tenha muita substância atrás. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Cênio, trabalho aqui na CPFL. Gostaria de saber se existe algum estudo da influência da tarifação. Nós temos hoje tarifa hora sazonal para clientes comerciais e industriais, para o grupo B. Quer dizer, vai mudar um pouquinho o hábito da população. Como que você vê isso com relação à eficiência energética? Uhum. Estudos tem, né? Inclusive alguns até que foram feitos por nós, pela nossa equipe aqui. Não, a gente vê isso como uma grande oportunidade, né? Se nós conseguirmos colocar esse tipo de tarifação em prática, né? E especialmente se ela ainda puder ser regionalizada, né? Porque existem regiões onde esse potencial é muito maior do que em outras, né? E essa tarifa poderia ter um impacto muito maior em a gente estar usando o próprio sistema de maneira mais eficiente, né? É uma solução que a gente deveria estar já há algum tempo colocada em prática, né? Boa noite, professor Januzzi.
Obrigado pela sua presença e apresentação aí. Meu nome é Constantino, eu também sou engenheiro, né? Como acredito que a maioria dos ouvintes aqui. Eu tenho duas questões. A primeira é a questão da geração de energia para utilização no banho, né? Que é o caso do aquecedor solar. Que isso é uma iniciativa municipal a partir de uma determinada legislação que é imposta para você poder obter o habite. Eu não sei se aqui em Campinas existe essa legislação, talvez o vereador ali possa dizer com mais propriedade. Mas eu acredito que deva. São Paulo tem alguns municípios, mas na grande maioria não existe. Isso poderia ser talvez uma iniciativa do governo federal em determinar isso para o território nacional. E eu pego esse mesmo gancho quando a gente vai para o Procel e você vê as geladeiras, né? A geladeira que tem uma classificação de consumo bem menor, ela custa muito mais caro de uma que tem um consumo maior, né? E o consumidor, ele não é muito especialista nessa matéria. Uhum. Então, lógico, ele vai pela geladeira mais barata, que eu não sei se a grande maioria dos consumidores são assim, mas eu acredito que sim. Uhum. O senhor não acha que deveria haver uma iniciativa do governo federal para, num determinado momento, você não fabrica geladeira daqui para baixo, somente daqui para cima? Como é que o senhor vê essa questão? Não, isso já tem, né? Quando eu falei desses índices, né, de eficiência energética, né, que são colocados agora no mercado, eles estabelecem um mínimo. Você não pode mais fabricar geladeiras que tenham um consumo maior do que tanto, né? Você pode consumir, ter geladeiras consumindo menos ou muito menos, tá certo? Isso é permitido. Você não pode ter, né, que consumam mais. Isso nós já temos. Isso é, como eu falei, é isso que foi feito na Califórnia desde lá da década de 70, né, e que nós começamos a fazer agora mais recentemente. O que a gente deveria estar fazendo é ser mais rigoroso nesse patamar, tá certo? E você levantou a questão do preço, que realmente é importante, né? Em muitos locais, o que é feito é você dar um prêmio, você dá um subsídio, né, para quem for comprar aquela geladeira mais eficiente, né? Então, muitos programas, né, muito do que a Califórnia fez foi realmente isso, subsidiar aquele equipamento mais eficiente para torná-lo competitivo com os demais, né? E isso foi feito não por caridade, né? Foi feito porque o custo, né, o que o governo estava colocando era menor do que o custo de produzir uma energia equivalente, né? Então era mais interessante colocar dinheiro, não é, num equipamento melhor, ou subsidiar a compra no equipamento melhor, do que você colocar o dinheiro para produzir, né, para construir uma nova usina, né? Essa mentalidade ainda é difícil a gente trazer para o nosso país, né? Aí vem a história da placa, né? Ninguém vai colocar uma placa na sua geladeira lá, né? Mas isso é feito, né? É isso que é feito. Professor, boa noite. Qual seria uma análise ABC de consumo de energia no Brasil? Ou seja, o tema, a maior parte da discussão está sendo baseada no consumo doméstico. O que seria uma análise ABC considerando consumo industrial, consumo doméstico, etc. Porque entendo o seguinte, da mesma forma como se constrói uma geladeira hoje, com uma eficiência maior, seguramente as empresas, de um modo geral, eu trabalhei em multinacional por 34 anos, então eu tenho uma certa percepção nesse negócio, de que equipamentos antigos que já foram amortizados, eles continuam produzindo porque dali para frente é só lucro, correto? Bom, seguramente esses motores, esses equipamentos, eles estariam consumindo muito mais energia do que equipamentos modernos. Se isso é uma verdade, não seria muito mais lógico o governo pegar, porque eu parto da premissa o seguinte,
que o mercado industrial é muito maior do que o mercado residencial. Enquanto nós falamos economizar com lâmpada LED, uma fábrica que trabalha 24 horas, imagina o consumo. Não é? Não seria muito mais lógico criar um programa de incentivo para as empresas fazerem as modificações e fazer uma economia realmente significativa, do que insistir, por exemplo, aquele gráfico que o senhor coloca lá na favela de Salvador, não é isso? É muito interessante, realmente mostra uma economia. Né? Eu tenho, digamos, uma experiência em casa, que eu troquei todas as lâmpadas. Agora, eu tenho uma dúvida, se uma pessoa de uma renda muito baixa, você vai lá e coloca a lâmpada que funciona. Quando ele vai no supermercado comprar aquela lâmpada, ela custa R$20. E ele compra um pacote de 12, da outra por 8. Se ela não vai voltar lá, entende? Então, resumindo, numa análise ABC, o que seria o consumo? O senhor saberia me dizer ou não? Você diz análise AVC, ciclo de vida? Análise Não. Uma análise, por exemplo, digamos assim, 80% da energia consumida representa que segmento? Não, ó, no caso de eletricidade, o senhor tem razão. Metade da nossa eletricidade é consumida na indústria, né? E metade dessa energia, quase 90% dessa energia são motores, né? Motores industriais. O setor industrial também não é tão simples, né, de se trabalhar. Nós, inclusive porque o próprio empresário, né, ele muitas vezes, né, a experiência que a gente tem é que ele está muito mais ligado, né, em questões tributárias e trabalhistas do que questões ligadas à energia, né? Energia em geral é 1%, 2%, não é verdade? Da pauta lá de consumo dele. As indústrias que são muito intensivas em energia, elas chegam aqui a 10% no máximo, né? Agora, se você olhar, então, na média, né, o que ela gasta em pessoal, o que ela gasta em imposto, né, é tão maior do que ela gasta com energia que ela frequentemente não está interessada, né? Ela mesma não está interessada. Muitas vezes as próprias concessionárias vão e oferecem programas, né? E a pessoa está interessada em outra coisa, né? Com o debate de racionamento, ou agora mais recentemente a questão ambiental, muitas delas estão fazendo isso não por conta especificamente de eficiência, né? Mas por conta né, dessa análise, né, de sustentabilidade ou de iniciativas nessa direção. Eu não quero dizer que não tenham sido feitas, né? Tem muitos exemplos, né, de muitas indústrias, né, que estão, muitas indústrias do ramo siderúrgico, as indústrias que são intensivas em energia têm programas enormes, né? A Petrobras, por exemplo, né, uma companhia que tem um programa de eficiência energética, né? Bastante intenso, as siderúrgicas aqui do Brasil, né? Muitas delas estão nessa direção, né? Em alguns países, o que foi feito para acelerar para acelerar a troca desses equipamentos que o senhor mencionou, motores antigos, né, que estão lá, etc. Aí você faz isso de uma maneira de imposto, né? Quem tem, né, equipamentos assim vai começar a pagar mais imposto em cima desses equipamentos, né? E com isso você força essa renovação desse capital, né? Até as tecnologias de energia têm também essa característica, elas duram muito, né? Então, ou você tem outros mecanismos para forçar, né, a inovação, né, a renovação desse estoque, né, ou senão eles vão ficar lá, porque outras coisas vão ser mais importantes, né? Eu falei da geladeira, da cor da geladeira, mas para o industrial muda. Em lugar de geladeira é o motor, ele vai estar interessado em até mudar a fábrica dele para um outro município, né, transportando tudo que ele tem, porque no outro ele tem vantagem fiscal, né? E vai manter tudo, os processos e os equipamentos da mesma maneira, né? Energia ainda, né, não é um item importante para ele. Passamos para a última pergunta do dia, do professor da noite. Roberto Scheffer. Da noite, desculpe. Roberto Scheffer. Fácil, hein, Roberto? Não vai dar pergunta difícil. Não, Gilberto, o que eu queria comentar, queria que você tecesse um comentário mais do que respondesse uma pergunta. Quer dizer, da maneira que você apresentou, quer dizer, a eficiência energética só tem vantagens. Quer dizer, lembra até uma
uma sandália que antigamente se falava que não tinha cheiro, não soltava as tiras, era uma beleza, né? Então, eficiência energética é uma beleza. Na medida em que é uma beleza, na medida em que a conta de luz das pessoas vai se reduzir, tudo vai ficar melhor, comenta um pouco uma coisa que não há resposta, que é a questão do efeito bumerangue. Quer dizer, em que medida parte do ganho de eficiência energética pode significar num aumento de consumo de energia pelo próprio fato da conta de energia ter ficado menor e isso incentivar um consumo maior. Acho que eu sei que não há resposta para isso, mas é interessante a gente discutir que se sabe que esse efeito pode ocorrer. Quando a gente fala que há um potencial de redução ou de aumento de eficiência de 30%, num primeiro momento você reduz em 30%, mas depois você com isso induz a demanda e parte daquele ganho você perde no tempo. Isso, o Roberto lembra esse efeito, né, que é o efeito rebote, ou efeito bumerangue, que é estudado, né, tem sido bastante estudado, e pode ser, vamos dizer assim, se ele não for... Se o consumidor não é o consumidor, né, consciente, se os preços de energia também não mudam, é uma coisa que pode acontecer fatalmente, né? Existem, né, maneiras de você tentar diminuir esse efeito, né, que como os dois mais em prática é através da informação e dos preços, né? Então, se existe essa percepção, e aí depende muito do tipo de consumidor, né? Se é um consumidor mais ou menos consciente, né, mais ou menos pobre, né, ele vai ser mais ou menos sensível a essas, vamos dizer, esses outros instrumentos para diminuir, né, esse efeito rebote que você está se referindo. Bom, eficiência energética parece que só tem vantagens mesmo, né? Mas depende do que está falando, né, Roberto? Se eu estivesse falando para o dono se o dono da CPFL estivesse aqui, ele iria me apontar uma série de desvantagens, né? Mostrando o balanço, né? de vendas, né? E, quer dizer, os argumentos, né, depende aí de quem está expondo, né? Mas certamente, né? E você sabe disso, né? Assim, no contexto que eu quis apresentar, do debate de mudanças climáticas, né, de alternativas para enfrentamento desse problema, né, ela surge, né, como uma candidata com menos desvantagens, né, e inclusive com potencial de ajudar outras alternativas a progredirem. Um pouco foi nessa direção que eu tentei conduzir. Bom, obrigado, Gilberto Januzzi, pela excelente reflexão que nos permitiu hoje, e gostaríamos de lembrar algumas datas importantes nesses nossos encontros. A próxima, como disse justamente o professor Roberto Scheffer, vai ser na próxima quarta-feira. Lembrem, porque foi transferida do dia 29, que era terça-feira, para dia 30, quarta-feira, repito, 30 de setembro. Finalizamos esse módulo com bioenergia, com José Roberto Moreira, e sempre sobre a égide do professor Roberto Scheffer, dentro do módulo que nós estamos acompanhando. Na quinta-feira, dia 24, esta próxima quinta-feira, finalizamos outro módulo que é sobre esgotamento da matriz energética, com Marco Aurélio Vasconcelos de Freitas, abordando fontes alternativas de energia dentro do módulo do Luiz Pinguelli Rosa, que é o curador. E na sexta-feira nós temos o Café Filosófico, finalizando o módulo Como a Filosofia pode nos ajudar a enfrentar a crise contemporânea. Com Viviane José, e os desafios contemporâneos vai ser o pensamento, isto é, com Oswaldo Jacóia Júnior, que é um filósofo. Estará presente também Viviane Mosé, que além de filósofo é poeta. Então, gostaríamos de concluir o dia de hoje com um aplauso particularmente caloroso ao nosso convidado da noite. Obrigado.